nós vamos falar agora sobre a administração aurífera, né? O que era isso? Que diabo de administração aurífera? O que era isso, né? O que é? Essa administração aurífera basicamente inicia-se com a implantação de um órgão. O que é que vai acontecer? Com a descoberta de ouro nas regiões de Minas Gerais, foi necessário, para melhor explorar essa região, a coroa tomar conta do modelo de exploração e determinar como aconteceria para que ela pudesse extrair o quinto, o imposto. Então, esse órgão que vai determinar essa administração da exploração de ouro, quer dizer, da administração aurífera, um órgão que era encarregado de controlar a exploração do ouro, cobrar impostos sobre a mineração e julgar os crimes praticados na região em nome da coroa de Portugal. Era o que a administração aurífera fazia naquele período, era a função dela naquele momento, ok? E aí, resultado, ainda falando dessa administração aurífera, você vai ter a Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas, que foi instituída em 1702, certo? Órgão criado por Portugal para administrar a região das Minas. A intendência era administrada pelo intendente. Ele regulamentava de acordo com os decretos vindos de Portugal para a exploração dessa região, ok? Início, a intendência das Minas inicialmente vai determinar a divisão da área a ser minerada em lotes, que recebe o nome de datas. Na nossa região jacobina, interior da Bahia, isso tem um nome, chama-se corte, certo? É um nome popular. Mas as datas eram basicamente as regiões, os pedaços, os lotes da área de mineração, ok? E em cima disso, a Intendência das Minas controlava a cobrança de impostos. Por exemplo, naquela época, para minerar, não era uma coisa fácil. Para o minerador, não. Por quê? Porque o modelo português visava não investir nada, mas lucrar tudo. Então, ela entrava só com a doação da terra. Mas a pessoa que recebia a data, mais ou menos um modelo das chamadas capitanias hereditárias, o dono da data, o possuidor dela, deveria pagar os impostos, e não eram poucos. Por exemplo, você tem o quinto, que era a quinta parte de tudo aquilo minerado. Por exemplo, você minerava lá 1 quilo de ouro, 200 gramas, tinha que ser entregue à coroa como forma de imposto. Então, era a quinta parte de tudo aquilo que você explorava. Cria-se, em 1720, as chamadas casas de fundição. O que eram as casas de fundição? É porque no início da exploração, no início do século XVIII, ainda não se tinha um órgão especializado em coibir, no caso, a sonegação de impostos. A partir daí, a coroa, com o intuito de centralizar essa exploração, a coroa cria as casas de fundições, as casas de fundições. O que eram essas casas de fundições? Era o local onde o minerador levava o ouro minerado, extraído do solo, levava para a casa de fundição, lá ele era pesado, retirado do quinto e transformado em barras ou lingotes. E já saía com o selo real como ouro legalizado. E aí você poderia comercializar esse ouro em qualquer lugar da Europa, porque era um ouro declarado. O que é isso? Era para simplesmente facilitar a vida do minerador? Não, era uma forma, primeiro, claro, de garantir a exploração e a cobrança do quinto sem que acumulasse, beleza? Em cima disso vai criar outros impostos, como o imposto chamado captação, que foi criado em 1735. O que é que esse imposto cobrava? Ele cobrava um valor em cima de cada cabeça de escravo que o minerador possuía, certo? Era o imposto sobre os escravos, ok? Cobrava-se também uma meta, tinha uma meta que era 100 arrobas anuais. 1.500 quilos de ouro deveria ser a meta de cada minerador para a entrega anual, quer dizer, ao final do ano, todo minerador deveria ter pago em cotas de impostos 1,5 toneladas. Claro que isso não acontecia, porque a produção não era tão vasta a chegar a esse ponto por data, mas era aquilo que a coroa estipulava e cobrava,
ok? E também institui uma outra coisa, a derrama. Tudo isso durante a intendência das minas, né? A derrama. E o que era a derrama? Lembra-se que a população, antes da Casa de Fundição, sonegava o imposto? Só que a produção de ouro no Brasil, ela começa em alta, que é o ouro da aluvião, o ouro que está sob o leito dos rios, mas logo depois ele entra em declínio. Mas, ao diminuir a quantidade da extração desse ouro, há também a diminuição do pagamento de imposto, acumulando. E ao acumular, a coroa não queria saber, tinha que receber a sua parte. Então, institui a derrama. E o que era a derrama? A cobrança coletiva dos impostos atrasados. Ok? Uma outra coisa, a submissão de Portugal aos interesses ingleses é um problema. Durante esse processo, Portugal, ele começa assim, a agir, já era uma coroa perdulária, né? Quer dizer, não administrar bem os seus bens. Então, era tanto ouro que entrava nos cofres portugueses, que eles deixam de investir nas companhias de comércio, como se deveria, certo? Deixam de investir nas manufaturas, como se deveria. Não quer dizer que elas não existissem, existiam, mas não eram bem financiadas. O que é que vai acontecer? Eles vão comprar produtos manufaturados ingleses com esse dinheiro. E aí, resultado, essa dependência dos produtos manufaturados ingleses provoca o quê? Uma submissão de Portugal aos interesses da Inglaterra, através do Tratado de Methuen, que é o chamado Acordo de Panos e Vinhos, onde Portugal se responsabilizava em exportar vinhos para a Inglaterra, e em troca a Inglaterra exportava tecidos. Mas eu vou inverter a coisa para você entender como era complicado. Primeiro, não é a ideia de se exportar vinhos. Portugal se propunha a se responsabilizar em comprar tecidos ingleses. Só que fazer tecido é muito mais rápido que fazer vinho. Então, comprava muito tecido da Inglaterra. Em troca, a Inglaterra se comprometia em comprar vinhos de Portugal. Então, na esteira da produção de vinhos e da produção de tecidos, o que é mais rápido, produzir tecido ou vinho? Claro que é tecido. Então, a balança comercial portuguesa estava sempre negativa. E isso provocava o quê? A assinatura de outros tratados que eram extremamente desvantajosos para a coroa portuguesa, acelerando ainda mais o problema crítico, econômico e financeiro da coroa lusitana, ok? Uma outra coisa, a mudança do Brasil a partir da descoberta de ouro. Há uma mudança na colônia brasileira. Por quê? Porque o colono começa a minerar e muitos começam a mudar de vida. Se bem aquela ideia, nem todo mundo que veio ao Brasil para minerar mudou de vida. Assim, enriqueceu. Mudou de vida assim. Quem era rico ficou pobre. Quem era pobre ficou rico, quem era classe média ficou rico, quem era rico ficou milionário, quem era milionário ficou rico, vai depender muito. Houve uma mobilidade social de ambas as partes, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Mas aí, resultado, eu elenquei aqui alguns elementos importantes a serem analisados sobre essa mudança do Brasil a partir da descoberta de ouro. A primeira dela foi o aumento populacional, porque começaram a vir levas e mais levas de portugueses imigrantes interessados em minerar o ouro descoberto em Minas Gerais, ok? E nas regiões de Goiás, Mato Grosso e Bahia, beleza? Houve um aumento do mercado interno, claro, a partir do momento que a população aumenta, a necessidade de se consumir é maior. Então, o mercado interno, ele, no caso, vai aumentar, quer dizer, a necessidade de se comprar, então tem que se produzir mais nesse mercado interno para que as pessoas possam consumir e dar seguimento à sua vida. Houve também uma chamada de integração econômica. Essa integração econômica quer dizer o seguinte, que agora as regiões das minas consumiam, certo, produtos vindos de diversas partes do Brasil, pelas mãos dos chamados tropeiros, que eram comerciantes que adentravam o interior do Brasil, comprando, trocando, levando e trazendo produtos produzidos em outras áreas da colônia. Ok? E houve também a chamada integração do gado, com o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste devido à produção de ouro. Em 1763, acontece o seguinte, que até 1763, a colônia do Brasil tinha como capital a cidade de Salvador. Mas o declínio da produção açucareira, certo? Tira da cidade de Salvador
o fluxo maior, o fluxo econômico maior da colônia. Além desse fluxo produzido pela geração de riquezas através do cultivo da cana-de-açúcar, tinha também os investimentos que vinham da coroa portuguesa para a capital. Mas a partir do momento que se descobre ouro na região das serras das Minas Gerais, certo? Já havia uma tendência, desde a chegada de Mendes de Sá, de se levar a capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, mas com a descoberta de ouro isso se intensifica. Por quê? Porque levar toda a estrutura da colônia, certo? Que era a estrutura administrativa da coroa, para o Rio de Janeiro, facilitaria, no caso, a administração da exploração aurífera daquela região. Então, levar para o Rio de Janeiro, que é um local bem mais próximo de Minas Gerais, porque até então Minas Gerais pertencia à capitania de São Paulo, mas só a partir da Guerra dos Emboabas, certo? É que vai acontecer o desmembramento de Minas Gerais do restante da capitania de São Paulo, beleza? E aí, resultado, a descoberta de ouro é quem vai ser o principal motivo para a transferência da capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro, com vistas à melhoria da fiscalização dessa exploração, dessa determinada riqueza aqui citada. Ok? Uma outra consequência vai ser a interiorização, quer dizer, eu vou lembrar aqui o nosso bom e velho Gilberto Freire, apesar dele ser bastante criticado por historiadores nacionais, mas é uma leitura muito vasta, muito rica. Ele fala, em seu livro Casa Grande e Senzala, que os brasileiros, no caso os portugueses, ao colonizar o Brasil, eles agiram como caranguejos, arranharam basicamente a costa nordestina, beleza? Mas com a descoberta de ouro, e a ação dos bandeirantes, houve o processo de as populações entrar mais ao interior da colônia, abandonando mais a região litorânea, porque era no interior que se encontravam as grandes riquezas, como o ouro e as pedras preciosas, beleza? Então há uma interiorização maior, há a criação de vilas com grande potencial econômico no interior da colônia, certo? Essa interiorização começa a partir mesmo de Minas Gerais, como você vai ter a urbanização. E vamos entender essa urbanização, não a infraestrutura urbana, mas a aglomeração de pessoas vivendo num determinado espaço. Aí você vai ver surgir as vilas de Vila Rica, Mariana, Sabará, Diamantina, que eram os grandes centros mineradores de Minas Gerais. Ok? Um outro fator vai ser o surgimento de uma classe média urbana, certo? Uma população que vai, no caso, mudar de vida, e essa população, essa classe média urbana, ela vai querer ostentar aquilo que agora possui. Quer dizer, vão se vestir de forma mais rica, de forma a se destacar dos demais e querer morar bem, ok? Houve, nesse momento, uma mobilidade social relativa. Quer dizer, por que relativa? Porque nem todo mundo que chegou pobre nas regiões das minas, ele enriqueceu. Existem registros de pessoas que iam minerar nessas regiões e mal conseguia minerar o suficiente para comprar um prato de comida. Então, era uma situação extremamente duvidosa, certo? Nem todo mundo que se aventurou à mineração enriqueceu, beleza? Mas houve uma mobilidade social relativa. Um outro fator foi também o aumento do escravismo, e isso é importante se dizer. Por que é importante? Porque naquele momento houve até uma modificação da origem dos escravos africanos vindo para o Brasil. Inicialmente, com a cultura do açúcar, se buscavam, no caso, escravos que viessem das regiões de África, das regiões mais avançadas no tocante à agricultura. Por exemplo, para a Bahia, Pernambuco, que eram os grandes centros açucareiros, somando-se ao potencial de São Vicente, certo? Mas Bahia e Pernambuco se destacavam naquele momento, trouxeram pessoas, no caso, negros, africanos, advindos da região do Sudão, eram sudaneses. Mas a partir do momento que começa a se explorar ouro nas regiões de Minas Gerais, Mato Grosso, aí começa a vir para o Brasil escravos africanos originados das regiões, no caso das regiões dos Bantus, como no caso da Nigéria.
da ideia do Império do Mali, certo? Das regiões onde se tinha mineração. E a chegada desses novos escravos, que vão aumentar a população de negros escravizados na colônia portuguesa chamada Brasil, traz também novas técnicas de mineração e que vai aumentar e melhorar essa produção aurífera da região, ok? E aí você vai ter a extração de diamantes, beleza? Os diamantes foram descobertos na região da comarca de Cerro Frio, no norte de Minas Gerais. Para garantir um controle eficiente da região, a coroa criou o chamado Distrito Diamantino. Conta alguns registros históricos que se descobriram, no caso, diamantes, no mesmo período que se descobriu ouro. Conta que a história de um determinado bandeirante, que me falha a memória nesse momento, que ele tinha enviado amostras de diamantes para a coroa portuguesa, achando que aquilo era ouro e era diamantes, certo? Mas a coroa imediatamente tratou de abafar o caso momentaneamente, certo? Porque o destaque naquele momento era a mineração de ouro, beleza? E aí, resultado, com a criação desse distrito diamantino, criaram as regras para a exploração do diamante, que tiveram 3 momentos, certo? O primeiro momento, que foi a intendência dos diamantes, a partir de 1734, semelhante ao do ouro nas minas, concessão de datas e cobrança de quinto, beleza? Só que tem uma questão que a gente precisa pensar, voltar aqui. Por que é que se criou uma intendência, né, um distrito diamantino, se já tinha uma administração aurífera, né, e uma intendência das minas? Muito simples, porque a exploração de ouro já estava organizada, desde a extração à cobrança de impostos, a cobrança do quinto, certo? Mas aí acontece o seguinte, como a coroa portuguesa não tinha como controlar para cobrar o quinto do diamante, porque não era como ele mandar para a casa de fundição e fundir o diamante, não dava. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar a intendência dos diamantes, vai expulsar da região descoberta toda e qualquer pessoa não autorizada para exploração e logo depois ele começa no regime de doação de datas, né? com a concessão e a cobrança do quinto, né? Logo depois cria-se os contratos de monopólio, em 1740 a 1771, um contratador tinha um monopólio da exploração. O que era isso? A ideia de se ter um contratador é o seguinte: a pessoa contratava, era a forma como a coroa tinha de adquirir rapidamente, antes da exploração, a fortuna imposta ou adquirida com os diamantes. O contratador comprava uma área para ter o monopólio de exploração. Esse dinheiro chegava primeiro, antes da exploração, ok? E durante muito tempo se tinha o chamado contratador, beleza? E aí logo depois a coroa resolve, a partir de 1771, criar a Real Extração, certo? Quando a coroa assumiu o controle direto da atividade no distrito. O que é que vai acontecer? Aí a partir de Pombal, que vai aumentar a exploração sobre as regiões das minas para garantir um maior entesouramento da coroa portuguesa no tocante à exploração de diamantes na região, ok? E aí a extração de diamantes. Temos que pensar, o que é o distrito diamantino? Foi o que se criou, né? O que é esse distrito diamantino? O distrito diamantino foi criado para controlar a extração de diamantes e evitar o contrabando. A coroa portuguesa estabeleceu um órgão que determinava uma série de medidas, como o distrito diamantino, já falei aqui, de 1734, onde a área foi delimitada e isolada do restante da colônia. A atividade de extração de diamantes ficou restrita a pessoas escolhidas pela coroa.